Bom dia, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Azael Brandão, daqui da PIB de Tianguá. Quero mais uma vez, essa manhã, compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero, essa manhã, me dirigir especialmente àquelas pessoas que estão afastadas do Senhor Jesus. Essa mensagem é para você. E para você que está firme aí, você possa considerar isso, que você tem a responsabilidade de levar essas pessoas até Jesus. Olha o que o texto que eu quero compartilhar com você diz. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 53. A partir desse texto diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levaram os doentes em maca, para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar a borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Ainda em Mateus, voltando aqui um pouquinho, a palavra de Deus diz lá em Mateus 14, quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Meu convite é para que você que viveu circunstâncias difíceis na sua vida e se afastou de Jesus por causa disso, eu quero que você pense essa manhã, esse dia, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas pode ser qualquer hora. Você pense no seu coração que a primeira coisa que nós aprendemos, que as circunstâncias não impedem Jesus de te amar. Jamais. Ele vai continuar te amando da forma que você é, da forma que você vive. Não existe circunstâncias forte o suficiente que justifique o nosso afastamento de Deus. A propósito, quando nós estamos em situações difíceis, que as coisas não estão dando certo, é o momento de mais nós nos aproximarmos de Deus. E você precisa entender isso. Uma circunstância vivida por um rei de Israel, que era Saul. Ele estava num momento difícil lá, mas ele estava afastado de Deus no seu espírito, na situação toda do seu reino. E ele recebe uma ordem de esperar para fazer os sacrifícios ao Senhor, um sacrifício especial. O profeta Samuel vai até ele e diz: espera. E ele, movido, está escrito lá em 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 12, ele diz assim, com essas palavras: Saul, forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifício. Foi o álibi, foi a desculpa que ele deu a Samuel. Mas Samuel, movido de sabedoria do Senhor, diz o seguinte: você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor, seu Deus. Ele lhe deu isso. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino, o seu reinado sobre Israel. Meu amado, as circunstâncias não eram para acontecer vivida na vida de Saul, isso, se afastar de Deus. Ele procedeu erroneamente, como muitos de nós fazemos, mas nós não podemos nos afastar de Deus nem deixar de obedecê-lo. E apesar disso tudo, Jesus continua nos amando. Essas circunstâncias nunca vão impedir Jesus de nos amar, qualquer circunstância. 2 que a gente pode aprender aqui com esse texto, o que ele tem falado: se esforce para estar com Jesus. A gente vê aqui o esforço que aquelas pessoas faziam aqui, Marcos,
de que levar as pessoas até Jesus, eles não iam se lamentando, eles iam com esperança de cura, porque eles sabiam que Jesus podia curar, libertar, purificar. Então eles iam e fizeram o seu esforço próprio, e quando não era próprio, porque não tinham condições de ir, eles tinham pessoas que poderiam fazer isso e fizeram, levaram eles até Jesus. Então, o que você vai abrir mão para se esforçar? O que está te impedindo de você vir até Jesus? O que você vai deixar? Marcos capítulo 8, ainda no versículo 34, ele diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está vendo? Você precisa negar o quê? Abandonar o quê? Para estar com Jesus. Filipenses, Paulo falando àquela igreja, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que você vai abandonar? Renunciar. Renuncie o que for necessário para você se aproximar de novo de Jesus Cristo. Se esforce. A palavra de Deus aqui diz que a gente precisa se esforçar e Ele vai estar conosco sempre. A cura que você precisa, ela está em Jesus. Terceiro ponto que a gente pode meditar aqui. Preste atenção, a cura que você precisa pode estar em Jesus, não em outro lugar. O texto diz que eles percorriam toda aquela região e levaram os doentes em macas para onde ouviram que ele estava. Prestou atenção? Aonde quer que ele fosse, povoados, cidades, campos, praças, eles eram levados até lá. E lá eles suplicavam que pudesse pelo menos tocar na orla do seu manto para que pudessem ser curados. E Jesus não curava somente o corpo físico, Jesus curava a alma deles, Jesus curava o seu coração, porque Jesus olhou e viu aquela multidão e teve compaixão delas, sabia o que cada um precisava. Então, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã que está afastada, não perca tempo. A nossa resposta para a nossa cura da alma é Jesus Cristo. Ninguém se sentirá realizado ou curado enquanto não for até Jesus. Venha até Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Venha até Jesus. Não deixe, não perca tempo mais. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e você possa ser um instrumento de novo, se você já foi algum dia, se você abandonou. Venha, vá até Jesus. Venha até Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Amém.